Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um resumo pós-rodada aqui no nosso humilde canal, né? Hoje eu vou fazer um resumo da 24ª rodada do Brasileirão 2025. Nesse vídeo eu falo um pouquinho aí dos confrontos, eu falo sobre os resultados, falo sobre a tabela, mais algumas coisas também desta mais uma rodada de campeonato, né? Então, sem mais delongas, vamos lá então começar o nosso resumo da 24ª rodada. Essa rodada que começou no sábado, dia 20 de setembro, e terminou no domingo, dia 21 de setembro. Vamos lá então começar com os jogos de sábado, começando então com o primeiro jogo da rodada. Vitória 0, Fluminense 1, no jogo onde... Olha só que coisa, né, mano? Nesse jogo entre Vitória e Fluminense, teve uma questão não no campo, mas fora dele, onde simplesmente a transmissão do Premier ficou sem narração durante uns 23 minutos, ali mais ou menos, até sair o gol do Fluminense, ali mais ou menos. Uns 27 não, né? Basicamente, até sair o gol do Fluminense, aos 27 minutos, com o gol do Hércules, o jogo simplesmente ficou sem narração. O jogo passou o primeiro tempo praticamente inteiro até sair o gol do Fluminense, sem narração de ninguém, né? E meio que o Fluminense fez um gol sem narração. Foi sem narração do Premier, obviamente, né? Com certeza alguma rádio aí deve ter feito uma narração, mas do Premier em si, que tem o direito de imagem do jogo, né, cara? Não teve narração. Curioso, né, cara? O curioso caso do gol que não foi narrado pela televisão aberta, né? Mas, enfim, isso por acaso minha fala estiver bem travado, mas que ela já é travada, meu nariz ainda segue com aquele problema. Com esse resultado, então, o Vitória sofre sua segunda derrota seguida no campeonato e segue na zona de rebaixamento. O Fluminense, por sua vez, volta a vencer o campeonato após 3 rodadas e segue ali no meio da tabela do campeonato. Vamos lá então para o próximo confronto. Ceará 1, Bahia 1. E por alguma razão no jogo Ceará-Bahia aparece isso aqui no jogo seguinte que eu vou falar depois. Mas enfim. O Ceará abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo com o gol do Lourenço. No lançamento ele perde a cobrança de pênalti, mas no rebote ele manda a bola pro gol. No segundo tempo o Bahia consegue empatar com o gol do William José. Logo no comecinho ali do segundo tempo. Com esse resultado então o Ceará não vence 4 jogos. Segue ali no meio da tabela do campeonato. O Bahia, por sua vez, não triunfa há 3 rodadas e tá ali, cara, segue ali no G6, mas já não triunfa no campeonato há 3 rodadas e tem que abrir o olho, tá? Tem que abrir o olho e... Enfim, né? Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. O Botafogo com o gol do Santi Rodrigues, inclusive nesse jogo o Botafogo teve um jogador a menos, vitória com um a menos contra o Atlético Mineiro. Isso lembra alguma coisa, botafoguense? Ai, ai. Com esse resultado, então, o Botafogo volta a vencer no campeonato depois de 2 rodadas. O Botafogo que vive um momento de instabilidade aí na temporada. O Atlético, se por lado do Botafogo vive um momento de instabilidade, o momento do Atlético realmente é um momento ruim na temporada. Pelo Brasileirão, o Atlético não vence há 6 jogos. E vou falar aqui, velho. É bom o Atlético abrir o olho, parar de brincar com fogo, né? E abrir o olho, cara. Porque se continuar nessa de brincar com fogo, pode ser pior, viu? Ano passado foi a mesma coisa. E o Atlético quase foi parar na Série B por causa disso. Esse ano o Atlético de novo figura para debaixo da tabela e é bom abrir o olho. É bom o Atlético abrir o seu olho nesse campeonato, né? Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Palmeiras 4, Fortaleza 1. No jogo onde o Palmeiras abre o placar logo no começo de jogo de pênalti, com a gol de pênalti do Rafael Veiga. Num lance meio... Não lance, mas um momento meio estranho que... Primeiramente o Lucas Sacha chiou quando fez o pênalti, mas no intervalo ele admite o pênalti que fez de repente, e depois veio o piti do Mauro César Pereira. Tinha que ser ele, né? O Palmeiras abre o placar com o gol do Rafael Veiga. O Fortaleza empata com o gol do Lucas Crispim. Num lance meio bizarro ali do Mikael, zagueiro do Palmeiras. Veio o segundo tempo, o lançamento do Mikael. O Ramon Sousa fez o primeiro gol, se eu não me engano, com a camisa do Palmeiras para fazer o 2 a 1. E depois, com 2 gols do Anderson Pereira, 2 belos gols, inclusive, do Anderson Pereira.
Palmeiras fez a goleada e liquidou a fatura, né, cara? O Palmeiras, que o seu estado não perde há 11 jogos no campeonato, desde a parada mundial, o Palmeiras não perde o Brasileirão e segue ali na cola do líder, o Flamengo. O Fortaleza, que tinha vencido o Vitória na rodada passada, volta a ser derrotado e atropelado nesse campeonato, né? E o Fortaleza segue ali na parte de baixo da tabela, na vice-lanterna da competição. Vamos lá, e aqui a gente finaliza então os jogos de sábado, vamos então para os jogos de domingo, começando com o primeiro confronto, Mirassol 2, Juventude de 0. Cara, que campanha do Mirassol, velho. Que campanha absurda do Mirassol, velho. Tá louco? Mirassol que fez 2x0 no primeiro tempo, gols de Reinaldo e Christian Renato. Reinaldo tá jogando bola, viu? Olha só. O Mirassol com esse resultado aí segue invicto, jogando em casa no campeonato, sim. Já estamos na 24ª rodada, o Mirassol ainda não perdeu jogando em casa. Bizarro. E o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro, não perde há 6 rodadas. O Juventude, por sua vez, só sua segunda derrota seguida. Ele que tinha perdido o Flamengo na rodada passada, agora perde para o Mirassol e segue, então, na zona de rebaixamento, figurando a parte de baixo da tabela da competição. E vamos lá, então, para o próximo confronto da rodada, Clássico Grenal. Internacional 2, Grêmio 3, Clássico Grenal. E olha, isso aqui foi um Grenal de respeito, viu? Tá louco? O jogo já começa com esse pênalti polêmico marcado a favor do Internacional que, pelo que eu vi, na minha opinião, não foi nada. Pra mim, não foi pênalti pro Internacional. Nesse pênalti, o Internacional abre o placar com o gol do Alan Patrick. Pouco tempo depois, Nossa, mano, olha o que eu ia arrumando. Eu quase vou chamar o Grêmio Internacional. Podia passar batido, né? Mas enfim. Carlos Vinícius empata o jogo para o Grêmio. Acabou que no finalzinho do primeiro tempo o Internacional faz o segundo gol de novo no posse de pênalti e de novo com o Alan Patrick. Alan Patrick, rei dos pênaltis. Mas aí, 2 minutos depois, ainda no primeiro tempo, o Grêmio empata com o gol do André. Pois é, né, cara? O jogo teve ali os seus 10 minutos de acréscimo, ou até mais que isso, ali mais ou menos. E no intervalo de 2 minutos, o Internacional saiu na frente de novo, mas de novo o Grêmio empatou. E realmente um Grenal de respeito, hein? Veio o segundo tempo, gol do Alisson, que tinha saído do banco de reservas. O Grêmio virou para 3x2. E ainda tivemos 2 expulsões, uma de cada lado. Uma, primeiro o Arthur do Grêmio, depois o Bernabé do Internacional. Cara, isso aqui foi um clássico de respeito, viu? Virada, expulsão para cada lado. É Grenal, né, mano? Tem que ter uma expulsão, pelo menos, de cada lado, né? E isso aqui foi jogaço, tá? Jogaço esse Grenal, cara. O Internacional, com esse resultado, então, volta a ser derrotado no campeonato e segue ali no meio da tabela, ainda no momento de instabilidade da temporada. Esse jogo que, inclusive, marcou a queda de Roger Machado no comando técnico do Internacional. O Grêmio, por sua vez, volta a vencer nesse campeonato, consegue uma vitória no Grenal, o que com certeza deve jogar a confiança do time para cima, nesse momento conturbado, nesse momento delicado que o Grêmio vive na temporada 2025, onde o Grêmio briga na parte de baixo ali da tabela. Vamos lá então para o próximo confronto então, da rodada. Sport 1, Corinthians 0. Isso é mesmo que você está vendo. O Corinthians consegue a proeza de perder o Sport lá no campeonato. Parabéns! Parabéns a todos os envolvidos por este grande feito. E sim, fiz para desse confronto, se você não viu, passar depois. Mas só para dar uma resumida, o Sport com o golaço do Mateuzinho, não o Mateuzinho lateral direito, mas o Mateuzinho meio cabeça do Sport. O Sport, com esse resultado, vence seu primeiro jogo, vence a primeira jogando em casa, algo que não acontecia, aliás, desde março. Parabéns aos envolvidos. O Corinthians, por sua vez, volta a perder no campeonato depois de 3 rodadas. E esse resultado também marcou o fim da série de 4, 5 jogos mais ou menos de invencibilidade do Corinthians na temporada, né? Somando todas as competições, brasileiro na Copa do Brasil, obviamente, né? E parabéns! Parabéns a todos os envolvidos por este grande feito. Vamos lá então para o próximo confronto da rodada. Flamengo 1, Vasco 1. Mais um clássico, hein? Depois do Grenal. Nessa rodada também tivemos o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco.
Flamengo abriu o placar com o gol do Carrascal. Ainda no primeiro tempo, nossa de bola meio esquisita do Rossi, agora do Flamengo. O Vasco empatou com o gol do Ryan. Ryan que vive boa fase no Vasco, e é bom jogador o Ryan, hein? Revelado na base Cruz Maltina. Com esse resultado, o Flamengo chega a 10 jogos de invencibilidade, mas é o segundo jogo seguido no Maracanã, que o Flamengo perde ponto para o time na parte de baixo da tabela, perdeu ponto para o Grêmio, agora perde ponto para o Vasco. O Vasco, por sua vez, chega ao seu segundo empate seguido, mas chega ao seu terceiro jogo de invencibilidade, né, cara? O Vasco tá ali na parte de baixo da tabela, tentando escapar da queda para a segunda divisão. Vamos lá então para o próximo confronto. Cruzeiro 2, Bragantino 1. No jogo do Bragantino, abre o placar com o gol do John John. Um belo gol, inclusive. Inclusive, esse jogo só vale golaço, hein? Caramba! Bragantino abriu o placar com o golaço do John John. O Cruzeiro empatou com outro golaço absurdo, diga-se de passagem, do Lucas Silva. Vez com o tempo, o Cruzeiro virou com o gol do Kaique, lateral esquerdo. E com esse resultado, então, o Cruzeiro só sua quarta vitória seguida no campeonato, a segunda de virada, inclusive, e o quinto jogo de invencibilidade. O Bragantino, por sua vez, chega ao seu terceiro jogo sem vitória e segue naquela ladeira abaixo, mano. Segue ladeira abaixo, segue em queda livre nesse Brasileirão 2025. Para finalizar, último confronto da rodada, mais um clássico. Santos 1, São Paulo 0, clássico Sansão. 3 clássicos nessa rodada, hein? Rodada recheada de clássico. O Santos, com o gol solitário do Guilherme aos 15 minutos do segundo tempo, seria uma redenção do Guilherme. Só o tempo dirá, né? Com esse resultado, então, o Santos volta a vencer no campeonato depois de 4 rodadas e o Vojvoda segue invicto depois de 2-3 jogos mais ou menos ali no comando do Santos. O São Paulo, por sua vez, já vencido na rodada passada, volta a ser derrotado nesse campeonato, inclusive a segunda derrota seguida que o São Paulo sofre fora de casa. Primeiro tinha sido pro Cruzeiro, agora pro Santos. O São Paulo segue ali, cara, buscando a vaga para Libertadores, buscando ali o G6. O Santos segue na sua caminhada para tentar escapar da queda para segunda divisão. E aqui eu finalizo então os confrontos. Vamos então para a tabela de classificação da rodada. Vamos lá então para a tabela de classificação. Temos então o Flamengo, líder do campeonato, na primeira colocação com 51 pontos e um jogo a menos. O Cruzeiro, segundo colocado, vice-líder com 50 pontos. O Palmeiras, terceiro colocado, 49 pontos e 2 jogos a menos. O Mirassol, sim, Mirassol, quarto colocado, 42 pontos e um jogo a menos. Surreal, cara. Surreal que faz o Mirassol esse campeonato. Absurdo. Botafogo, quinto colocado com 39 pontos. O Bahia, fechando então o G6 na sexta colocação com 37 pontos e um jogo a menos. Esqueci de citar que o Botafogo também tem um jogo a menos, tá? O Bahia tem 2 jogos a menos, o Botafogo tem 1. Continuando na tabela, temos São Paulo, sétimo colocado com 35 pontos. O Fluminense, oitavo colocado com 31 pontos e 2 jogos a menos. O Bragantino, nono colocado com 31 pontos. O Corinthians, décimo colocado com 29. Ceará, primeiro com 28 e um jogo a menos. O Grêmio, 12º com 28 pontos e um jogo a menos. O Internacional, 13º colocado com 27 pontos e um jogo a menos. Segundo derrota, seguindo o Internacional. Hein? Agora que eu tô vendo aqui. O Santos, 14º com 26 pontos e um jogo a menos. O Atlético Mineiro, 15º colocado com 25 pontos, 2 jogos a menos. É verdade, mas abre o olho, Galo. E o Vasco da Gama, 16º colocado com 24 pontos. Primeiro time fora do Z4, o Vasco, que tem um jogo a menos. Na zona de rebaixamento, o Vitória, 17º com 22 pontos. O Juventude, 18º com 21, um jogo a menos. O Fortaleza, 19º, penúltimo colocado com 18 pontos e um jogo a menos. Na 20ª e última colocação, o Sport, com 14 pontos e 2 jogos a menos. 2 vitórias no campeonato, uma delas contra o Corinthians, a primeira dentro de casa. Parabéns a todos os envolvidos. Sei que faz 200 vezes, mas parabéns. Então é isso aí. Esse foi então o resumo. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para perder nenhum vídeo. Me siga também no Instagram e no TikTok. O arroba tá na descrição do vídeo. E compartilhe esse vídeo para a galera consumir o conteúdo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.